A graça e a paz, amém? Não qualquer graça, nem qualquer paz, mas a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Roma achava que mais um líder jovem teria sido aplacado naquele momento. Aquele dia foi diferente. Glória a Deus, aleluia. Esse altar aqui está fumegante, viu, meu irmão? Ai, Jesus. Aleluia. Você que está nos assistindo aí em casa, se você porventura tenha se esquecido que hoje é Santa Ceia, prepara aí os seus elementos, ainda dá tempo, viu? O suco de uva, o pão, não deixe de ceiar não, em nome de Jesus. Minha oração é que o Espírito do Senhor passeie no nosso meio hoje, curando toda ferida, secando do rosto toda lágrima, que o Senhor cumpra aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Não dormita o guarda de Israel, e Ele continua trabalhando, Ele continua trabalhando. Estou emocionado aqui, viu, Edu? Ai, Jesus, tenha misericórdia de mim, que o meu eu não atrapalhe essa mensagem. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês sabem que eu tenho uma fraqueza muito grande, né? E uma paixão muito grande em pregar em cima do livro de Salmos. Ó, ao vivo é assim, viu? Camila me lembrou aqui o que ela esqueceu. Agir como Adão agora, né? Misericórdia. Tem gente que nos visita hoje pela primeira vez. Temos visitantes. Levante sua mão em nome de Jesus. Olha, Camila, seus pecados foram perdoados, viu? Graças a Deus. Fique com a mão levantada rapidinho. Isso, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Quando você sair dessa igreja, quando terminar o culto, bem ali na frente tem uma mesa bonita e tem uns livros ali. Você pode pegar um para você, é uma lembrança da família Manaim para você, viu? Amém? Perdoado foram os seus pecados, hein, varoa? Aleluia. Como eu estava dizendo, eu tenho uma fraqueza grande de pregar sobre o livro de Salmos, e hoje não vai ser diferente. Eu vou passear um pouco pelo livro de Salmos e peço que você também passeie comigo, viu? Quando o pregador fala assim, a gente vai pregar sobre Salmos, aí fala, é mais do mesmo, né? O coração da gente já fala, que novidade que vai vir aí. Vamos ver qual vai ser a grande sacada. Talvez a grande sacada seja convidar os irmãos e as irmãs a passearem comigo pelas ruas de Salmos, e eu tenho certeza que nessas ruas nós seremos encontrados. Amém? Hoje eu vim pregar uma mensagem de promessa, uma mensagem de confiança, uma mensagem verdadeiramente de vitória para o meu coração e para o seu coração. O pastor Caio disse que os tempos, eles estão difíceis, e uma das características dessa dificuldade do tempo de hoje é a incoerência. A incoerência, e isso tem afetado as pessoas, isso tem afetado as famílias da igreja, isso tem afetado a igreja como um todo. Há incoerência, e os dias são maus, e hoje tenho certeza que as palavras de esperança, de confiança, que arrebatou meu coração, também há de arrebatar o seu, viu? Ultimamente eu estou meio choroso, eu estou meio chorão, mais do que o normal, viu? Tem aquele moço sertanejo que diz lá na música dele que o homem não chora, é mentira. Ele não sabe de nada, o homem chora e chora bastante. Eu não sei o que é, eu não sei se são as angústias do tempo, eu não sei se são a leitura que a gente faz do presente século e dessa incoerência que o mundo está vivendo, mas eu tenho ficado angustiado e muitas vezes eu tenho chorado. Às vezes eu não sei porque que meu choro ele surge, mas ele surge. Às vezes eu acho que é saudade de casa. Às vezes eu acho que é saudade do céu. Às vezes eu acho que é isso. Quando eu me converti, eu entendi que a gente
A gente, quando se converte, tem que morrer por Cristo, né? Foi isso que me ensinaram e foi isso que eu entendi logo de cara. E aí, então, eu estava pronto para morrer por Cristo. Todo dia. Mas na minha cabeça de jovem, né? Impetuoso, fantasmagórico, assim, eu imaginava que eu ia morrer de forma heróica, assim. Então, eu achava que a qualquer momento ia acontecer alguma tragédia, alguém ia dar um tiro e eu ia voar assim, a bala ia atingir, eu chegar no céu e os anjos falaram: aê, Paulo, você morreu por Cristo, né? Eu achava que ia ser uma cena dessa, assim, bobo que só. Eu não entendi que era um pouquinho todo dia. Eu não sei você, mas morrer todo dia um pouquinho tem doído demais. Tem doído demais. E o que me faz acalentar o meu coração é o que eu vou declarar para você agora. Lembre-se disso. Você só está aqui porque Ele não se esqueceu de você. Declare isso sempre na sua vida. Eu só estou aqui porque Ele não se esqueceu de mim. E como convertidos, nós temos que focar os nossos olhos na graça de Deus. Vamos focar os nossos olhos na graça de Deus. Feche o seu olho aí, põe a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, transforma o nosso coração, Senhor. Senhor, muda o nosso entendimento. Senhor Deus, incendeia o nosso interior com o poder de sua palavra. Somente um basta teu, meu Pai, pode dar fim nessa dor constante. Somente um basta teu, uma ordem tua pode colocar ordem no caos da minha vida. Somente um basta teu pode colocar ordem no caos das nossas vidas. Somente um basta teu, Pai, pode dissipar todo medo. Tranquilize, Senhor, as nossas almas. Cura, Senhor. Cura-nos, Senhor, enquanto a tua palavra for ministrada. Em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias lá no livro de Salmos, capítulo 27. Salmos 27 vai ser projetado aqui também. Aos que nos visitam pela primeira vez, não conhecem, viu? Essa moça estava aqui, era minha esposa. Nós somos meio ardido, viu? E então teve o ardido parte 1 e agora parte 2. A gente se empolga, fala alto, grita, viu? Seja piedoso com a gente, em nome de Jesus. Vamos ler esse salmo. Salmo 27 diz assim, ele é um pouco longo, mas eu quero ler todo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, é eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E ainda se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no teu santo templo. Por isso, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo, me esconderá no interior do seu tabernáculo, me acolherá, Ele porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam, no seu tabernáculo, eu vou oferecer sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, busque a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não esconda, Senhor, de mim a tua face, nem rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me deixes, não me abandone, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por uma vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se, fortifique o seu coração,
espere, pois, no Senhor. Aleluia. Esse salmo ele foi creditado a Davi. Davi ele foi aquele sujeito, o rei impuro e pecador, que se curvava diante do rei bom e santo. O rei puro e pecador se prostrava diante dos reis. A gente precisa entender rapidamente o contexto disso. Quando a gente lê essa questão de guerra, de conflito, de perseguição, de cenário de guerra, de maus feitores, aí parece que isso fica meio distante para nós, né? Parece que isso fica um pouco longe. Quando a gente lê, parece que a gente não entende muito, porque o contexto ele é distante mesmo. Afinal de contas, a gente vive na era pós-moderna, num país tropical. Não é isso? Um país tropical, abençoado por Deus, é a música lá, né? E bonito por natureza. Então essa conversa de ovelha, como nós cantamos, pastor, pasto verde, parece que não faz muito sentido para uma sociedade acostumada ao conforto do ar-condicionado, do carpete. Não é isso? Parece que esse contexto de guerra, de perseguição, não combina muito num país tropical, num país livre, que a gente faz o que quer. E não é pecado, viu? O conforto do ar-condicionado, do piso laminado, não é pecado. Mas esse contexto ele fica distante para nós. Então quando a gente olha essa passagem, a gente parece que passa batido, a gente não consegue entender muito esse cenário, porque é um contexto distante. Rochedo, fortaleza, maus feitores. Quando a gente entende pouquinho. Ele perde o sentido por causa dessa distância. Então, vamos tentar encontrar essa distância. Eu sempre brinco com isso, que numa outra semana a gente teve uma reunião da liderança, foi num sítio bonito, e do lado desse sítio tinha umas cabrinhas passando lá. Aí as crianças, quando viram as cabras, ficaram doidas assim, né? Elas viram a cabra e sem medo foram lá querer alimentar a cabra e tal, né? Eu achei lindo aquilo, porque eu não sei se todas as crianças que estavam ali já tinham tido contato com um animal assim de frente, dessa forma. Porque hoje as nossas crianças, o contexto delas é diferente. Elas estão distantes dessa realidade de animais, essa coisa toda, é ou não é? Talvez se a gente pergunte para uma criança assim, bem pequena, e fale assim para ela, da onde vem o leite, né? Talvez ela olhe para a gente e fale, da caixinha, tio. Porque o contexto de hoje, ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Então, esse cenário de guerra, a gente precisa entender. Davi era um valente. Davi conquistava terras, povos, riquezas. Davi conquistava nome. Davi conquistava um povo para Deus. Davi foi aquele que pelejou para trazer a Arca da Aliança de novo para Israel, a presença de Deus. Ele vivia em constante guerra, mas teve um reinado de paz, o reinado do rei Davi. E aqui nesse salmo, então, ele nos ensina sobre fé e sobre coragem. Davi, ele nos ensina sobre confiança e sobre coragem. Há alguns personagens reais aqui, e um desses personagens reais são os inimigos. Aqui consta os inimigos, os malfeitores, que está lá descrito no verso 13, fala assim, que os meus inimigos, eles vêm sobre mim como uma alcateia de lobos, querendo me devorar. Esse termo no original fala que é o falar caluniador dos inimigos, que devoram a minha carne como se eles fossem animais selvagens. Mas perceba que a fé e a coragem é o que Davi descreve nesse salmo. Aqui há também personagens reais. Há um Deus que é luz e que é salvação. Há um Senhor que é fortaleza e refúgio. Um Deus que não desampara os seus. Um Deus que guerreia as nossas guerras. Você não está só. Você não está só. Davi, então, ele começa esse salmo usando uma das três palavras, ou melhores, uma das três verdades desse Deus. Ele fala, o Senhor é minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. E então ele pergunta para a sua própria alma, de quem eu vou ter medo? A quem eu temerei? Se o Senhor é minha luz, salvação e fortaleza. É ou não é? Gente boa. O medo
é um dos problemas mais paralisantes na vida do ser humano. É ou não é? Quantas pessoas têm sofrido por causa do medo? Tem gente que tem medo do desconhecido, já viu isso? Ah, porque você não vai fazer tal coisa? Eu tenho medo do desconhecido. Tem gente que tem medo do novo. Ah? Tem medo do novo. Tem gente que tem medo de gente. É ou não é? Você sai de casa, você precisa ter uma conversa, você fala, mas se eu falar assim, essa pessoa vai ficar brava. Ixi, não, eu vou falar tal coisa. Mas isso aí vai ofender, né? Ai. Aí você conversa e tem medo, e sua conversa sai toda esquisita, porque você tem medo da reação do outro. Tem gente que tem medo de Deus. É ou não é? Tem gente que tem medo de ir para a praia, porque acha que vai pecar, entrar no mesmo mar que os pinguços entram. É ou não é? Tem gente que tem medo de Deus, viu? Medo da solidão, medo da rejeição. Os medos, eles são diversos. Os medos, eles são como se fossem garras firmes que agarram na gente e prende a gente, não quer largar. O medo é assim. Eu tenho 2 medos. Um eu falo, o outro vai ser segredo, viu? Um medo é de altura. Eu morro de medo de altura. E a primeira vez que eu voei de avião foi quando eu casei, viu? Eu voei velho já de avião. Eu casei, e quando aquele avião pousou, eu bati palmas de alívio, que deu tudo certo. Eu causei um espanto dentro do avião, a Camila morreu de vergonha, abaixou a cabeça na poltrona, e eu, aleluia, aleluia, aleluia. Mas aquilo era o medo, viu? Não era que o piloto era bom, não, era o medo, e deu certo, eu glorifiquei a Deus. O medo é assim, viu? Eu conheço uma pessoa, bonitinha, eu vou falar dela, viu? É a minha cunhada, viu? Por um tempo a gente dividiu o mesmo espaço morando, né, Camila? E ela tirou a carta, o desejo dela, tirou a habilitação e tudo. E aí ela saiu para dirigir, né? Mas o real e o ideal é muito diferente, né? Então, na autoescola tinha o ideal, tinha outro pé de embreagem lá, o monitor e tudo mais, e funcionava, ó, belezinha. Aí o ideal saiu, entrou o real. Aí, o bonito é que o medo dela era tão grande que ela desviava o caminho, sabe? Ela inventava outras rotas, assim. Logo para sair de casa, tinha uma subidona, assim, a avenida, e os carros sobem numa velocidade só. E ela tinha que entrar ali, né? Então ela ficava assim, ó. E os carros, bum, bum. Aí dava aquela aliviada, vai. Aí ela descobriu que se ela fizesse um outro caminho, ela não precisava entrar nisso daí. Tinha um farol que organizava subidas e descidas, ela conseguia ir. Ai, Jesus amado. A verdade, meu irmão, é que se você tem vivido sob o domínio do medo, essa história acaba hoje, viu? Em nome de Jesus. Essas garras do medo não vão mais prender sua vida, não. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida. Davi foi um sujeito que passou por uns bocados só. Ora era na mão de Saul, ora era na mão do Absalão, ora era na mão dos servos traidores, ora foi lá na mão de Golias e todo aquele exército filisteu, mas ele venceu, ele conseguiu a vitória. Ele conseguiu a vitória. Você precisa enxergar a sua vitória aí, viu, meu irmão? Você não consegue enxergar a sua vitória? Confie, espere, creia, porque ela há de chegar. Mas teve um segredo aqui nesse texto bíblico e nessa história de Davi. Teve um segredo, e qual era a fonte secreta desse herói cristão? Uma delas era a confiança em Deus. Confiança em Deus, e eu fico pensando que Davi, diante das batalhas, diante das guerras, como essa que ele declara aqui, a gente não sabe bem se foi contra Saul, se foi contra Absalão, mas Davi, diante de uma batalha dessa, eu fico pensando assim, que Davi, ele devia olhar, lembrar, trazer a memória e falar, o Senhor já me levou de um urso, o Senhor já me livrou das garras do leão, o Senhor vai me livrar dessa batalha também.
Ele me livrou do urso, Ele me livrou do leão, Ele vai me livrar desse miserável filisteu aqui. Traga à memória, meu irmão, as vitórias que Deus trouxe na sua vida. Traga à memória as vitórias que o Senhor trouxe a ti, quer sejam elas pequenas, quer sejam elas grandes. Uma manhã de culto e louvor, adoração ao nome do Senhor não é uma manhã comum, é uma manhã extraordinária, porque a gente está diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Então traga a sua memória, faça um exercício e lembre das vitórias que o Senhor derramou sobre sua vida. Oh, Deus bondoso. Quer sejam as guerras físicas, quer sejam as guerras apenas na alma. Confie, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Lembre-se sempre, você só está aqui, porque Ele não se esqueceu de você. Oh, Jesus, tem muita gente sofrendo com guerras na alma, viu, gente? Na mente. Suporta mais um pouco, viu, meu irmão? Suporte mais um pouco, Jesus está voltando, viu? Tem um tempo de iniquidade suportável por Jesus. E eu não sei qual o tempo que essa iniquidade, ela será suportada por Jesus. Lá atrás foram 400 anos. Para os ferezeus, jebuseus, gigarzeus e todos os zeus daquela época, foram 400 anos. Mas houve um tempo de iniquidade que chegou às tampas do nosso Deus, e ela não foi mais suportável. Não se engane não, viu? As taças de oração, elas estão sendo cheias, viu? Elas estão sendo cheias, viu? E uma hora esse Jesus há de bradar. Uma hora esse Jesus há de bradar na minha e na sua vida. Se a gente olhar para esse salmo aqui, a gente divide ele simplesmente em duas partes. E ele vai ficar mais ou menos assim. A primeira parte é de louvor e confiança. E na outra parte é de socorro e de clamor. Parece com a gente, né? A gente começa a nossa oração, oh Deus bondoso, não sei o quê, dá 1 minuto, a gente, oh Senhor, eu preciso disso, o Senhor não vê minha causa, o Senhor não vê que estou sendo afligido. A gente louva, adora e clama por socorro. É como se fosse dois sentimentos antagônicos lutando dentro de nós, o tempo todo. Ora você crê e confia de todo o coração. Ora, você não tem vontade de sair da cama. É ou não é? Ora você é confiante. E ora, você é ansioso. Dá até mancha na pele, assim, o cabelo cai. De tanta ansiedade que você fica, as unhas nem existem mais, hein? Só o cotoco. Ora você tem fé, uma fé inabalável, ao ponto de transportar os montes na sua vida. É tanta fé que os montes vão saindo. Você é tanta fé que você chega num lugar atrasado, e como diz o pastor Caio, você ora, ó Senhor, cadê a minha vaga? Aparece uma, não é assim? Né? É tanta fé que você acredita até que as vagas elas surgem para você, que Deus preparou, aleluia. Mas ora você é tomado de dúvida. Mas isso não é exclusivo seu não, viu, irmão? João Batista, aquele que depois de Jesus foi o mais famoso, não é isso? O mais importante, nascido de mulher, depois de Jesus. João Batista foi assim. João Batista foi aquele que viu o Cordeiro de Deus. Ouviu a voz do Pai, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Gente, 3 pessoas na Bíblia é narrada que viram o Cordeiro de Deus. Abraão, Isaías e João Batista. Ele viu o Cordeiro de Deus. Só que João Batista foi preso. A aflição e a adversidade chegou para ele. E aí ele manda os discípulos dele perguntar para Jesus se Jesus era de fato o Cristo ou tinha que esperar outro. Na nossa vida, parece que 2 sentimentos antagônicos lutam dentro de nós. Uma hora a gente tem fé a ponto de transportar montes. Outra hora, a gente é tomado por dúvida. Ora você cultua a Deus, aleluia, está firme,
jejua, até dizima. Outra hora, você não tem vontade nenhuma, né, meu irmão? Oh, Jesus. Deixa eu falar um negócio para você. Alguma vez já passou pela sua cabeça que o Espírito Santo acordou atrasado? Que você despertou, 5 da manhã, falou, hoje eu acordei primeiro que o Espírito Santo. Hã? Será que o Espírito Santo ele tem uma lista assim, ó, dada por Deus Pai? Espírito Santo, console esses aqui. No dia de hoje, esses aqui serão consolados. Aí o Espírito Santo chega às 6 da tarde e fala assim, ó Senhor, só cheguei metade, faltou 15, viu? É muito consolo para dar. Hã? O Espírito Santo, ele sabe bem o que faz. E ele não se ausenta da nossa vida em nenhum dia, mas em nenhuma parte do nosso dia. Então, quando você não tem vontade de cultuar a Deus e de ficar lá na cama macambúzio, saiba que lá você está sendo consolado por Ele. Davi, ele nos mostra isso. E ele louva então com confiança, mas ele também clama por socorro. Presta atenção lá no verso 3. A palavra do Senhor diz assim, que ainda que uma guerra se levantasse contra mim, e mesmo que um exército se acampe ao meu redor. Olha a resposta do salmista. Eu todavia confiaria, ainda assim o meu coração não terá medo. Já parou, irmão, para imaginar uma guerra contra você? Aqui na igreja nós temos alguns militares aqui, que pensam em estratégias, que vivem esse cenário de guerra, que fazem missão. Eles sabem mais do que a gente sobre isso. A gente não consegue entender essa questão de guerra. Mas pensa só num exército acampado contra você. Ainda que uma guerra estoure contra a sua vida, você tem uma resposta dessa. O meu coração não vai ter medo, todavia eu vou confiar. Oh, Jesus. Gente boa. Eu lembro quando eu era adolescente, as coisas quando a gente era adolescente, aqueles que é nascido de 80 para baixo, assim, né? 80 e pouco para baixo, o menino resolvia as coisas como, né? Na adolescência. Na saída da escola. Já sabe, brigando, né? E uma dessas eu inventei uma confusão com a pessoa e diz o ditado, não mexo com quem está quieto, né? E foi isso que eu fiz, eu mexi com quem estava quieto. E eu triunfei, né? Triunfei. Só que eu não sabia que ele era amigo de muita gente. E quando saiu do colégio, tinha uma roda, assim, uma conferência de gente. E eu não sabia que eles estavam ali por minha causa. E aí eu só vi um dedinho apontando assim, foi ele. Eu vou falar um negócio para vocês, naquele dia minha alma, ó, só ficou o corpinho. A alma, ó, bateu em retirada e eu fiquei sem saber o que fazer, né? Ainda que um exército se acampe contra você e uma guerra estoure contra a sua vida, a palavra do Senhor está te dando esse respaldo, dizendo, confie e não temas. Aleluia. Grave isso no seu coração, sempre haverá uma intervenção divina nas batalhas do Senhor. Sempre haverá uma intervenção divina. Com meu Deus eu salto muralhas. Com meu Deus eu vejo o invisível. Confie, meu irmão. Quem pode confiar numa situação dessa aqui, nessas circunstâncias, pode confiar também em outras circunstâncias. Maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Quando você levantar, já declare isso ao Senhor. Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. E quando você for deitar para dormir, você fale, Senhor, em tuas mãos hoje entrego meu espírito. E quando você levantar, você fale, maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Encontre força no Senhor, caso você esteja aí debilitado, caso você esteja aí abatido. Seja consolado pelas essas ruas do Salmo 27.
Olha o verso 5. Pois no dia da adversidade, ele me esconderá e me ocultará em seu abrigo. Não está falando, viu? Se no dia da adversidade. Não tem uma condição aqui, ó. Quando talvez acontecer, ele vai te acolher. Está dizendo, no dia da adversidade, ele vai me guardar de tal forma que eu serei escondido no Altíssimo. É igual o Isaías 43, que um dia minha esposa pregou lindamente aqui. Não é quando passares pelas águas, elas não submergirão. Quando passares pelo fogo, você não vai se queimar. Não é quando. Não é outra condição. Ou melhor, não é se passares, é quando passares. Não é se passares, mas quando passares. Ou seja, você não está isento disso, viu? O dia da adversidade é real, é existente. E talvez a adversidade, ela aconteça amanhã cedo. Oxe, que palavra de promessa é essa que você está me dando? Não é? Eu estou sendo real, verdadeiro. Talvez hoje você saia daqui triunfante, mas talvez amanhã seja um dia da adversidade. Mas creia que no dia da adversidade, Ele vai te acolher de tal forma que você ficará escondido debaixo das asas do Altíssimo. Saiba que você tem o consolo do Consolador. Saiba que você tem o abrigo do Deus Todo-Protetor. Aí você pergunta, mas você não conhece a minha dor? E se eu chorar, Ele há de secar as suas lágrimas. Mas e se doer, meu irmão, Ele há de colocar um óleo na sua dor, porque Ele é o bom pastor. Como diz aquela canção linda, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, o meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e a tua presença é meu prazer. Grave isso no seu coração, gente boa. O Senhor sempre dará o melhor abrigo durante o pior perigo. O Senhor sempre dará o melhor abrigo durante o pior perigo. Salmo 91:1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Ele é a minha luz, Ele é a sua luz. Ele é a sua salvação, Ele é a sua fortaleza. Mas olha o verso 5. O ousado Davi, uma coisa eu peço. O que você pediria quando um exército se acampar contra você e uma guerra estourar contra a sua vida? Davi falou assim, ó, que eu possa morar, que eu possa habitar na casa do meu Senhor e contemplar a beleza dele. Oh, glória a Deus. O que é que a gente pediria? Ah, Senhor, acaba com essa raça aí. E eles que estão vindo me atacar, acaba com eles, destrói todos eles. Mas Davi não. Ele fala, uma coisa eu peço, que eu venha habitar na tua casa, no interior do seu tabernáculo, que eu consiga contemplar a tua beleza. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoca-o enquanto está perto. Tem gente que diante de uma guerra, assim, diante de uma batalha, de situação desse tipo, logo lembra da... Quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Quando vê você na bênção, vão se arrepender. Eu vou estar lá no palco e você na plateia. Olha só que coisa, né? A vingança, irmão. Ah? É ou não é? Não seja vingativo, não. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto está perto. Parece que o mundo estava desabando e Davi ele estava numa tranquilidade só, né? Mas essa tranquilidade de Davi era a fé, era a confiança que ele tinha. E esse era um dos segredos de Davi, a confiança em Deus. Ele sabia que a oração dele seria atendida. O Senhor sabe que a sua oração está sendo atendida. Talvez nesse exato momento que o Espírito Santo de Deus está ministrando seu coração, várias orações estão sendo atendidas. Várias orações estão sendo atendidas.
Mas uma coisa eu falo para você, não tenha vergonha, viu, meu irmão? Não tenha vergonha nem medo se te chamarem de alienado, porque quando a gente olha para esse texto, parece que Davi era um alienado, a guerra estava contra ele, o exército contra ele, e ele fala, não, eu só quero uma coisa, é habitar na sua presença. Parece que isso é coisa de alienado, coisa de doido. Mas não tenha vergonha e nem medo, se você parecer ser um alienado, se caso você parecer ser um doido, por fazer a vontade do Senhor. Quem lembra daquele filme, Até o Último Homem, do soldado Desmond Doss? Ele parecia um doido, né? Um alienado, né? Eu vou para a guerra, mas não quero pegar em arma não. Todo mundo riu, zombou. O que acontece lá no final, meu irmão? Foi o cara que mais salvou gente naquela guerra, sem tocar numa arma. Até gatilho travou. Quando você faz a vontade do Todo-Poderoso Deus, coisas sobrenaturais acontecem na minha e na sua vida. Não tenha vergonha e nem medo de você talvez parecer um alienado, porque o exército vem contra a sua vida, mas você fala, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, todavia eu vou confiar, eu vou crer, eu vou esperar. Abri um parênteses aqui, viu? Meu irmão, gente boa, se a empresa ela tem funcionado por meio de propina, pare agora, viu? Faça a vontade do Senhor, e essa não é. Talvez você fale assim, mas é só agrado. Se esse agrado tem mudado a forma como as pessoas têm te tratado, para você não ser prejudicado, pare agora e faça a vontade do Senhor. Se você é moço ou moça e está soprando aí uns teretetê no seu ouvido, virgindade é bobagem. Isso é coisa dos velhos, não pega nada hoje. Hoje é diferente. Não caia nessa não, faça a vontade do Senhor. E não tenha medo nem vergonha de ser um alienado. Busquem o Senhor, essa foi a oração de Davi lá no verso 8. É mandamento do Senhor, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. O salmista, ele olhou para o Senhor na hora do medo, no momento de desespero, na hora que a angústia iria dominar, ele olhou para o Senhor. E eu falo para você, na hora do medo, não tem melhor lugar ou pessoa para olhar que não seja o Salvador. O mundo ele está aí para ensinar para nós que quando a gente está com medo, ou sei lá, qualquer outro sentimento avesso, a gente tem que olhar para a mulher alheia, né? É para a bebida, não é? A gente tem que olhar para o jeitinho. A gente tem que olhar para os recursos naturais. Mas eu digo para você, diante do medo, não olhe para nada disso. Olhe apenas para Jesus. Olhe apenas para Jesus. Ele te dará recursos sobrenaturais. Creia e espere. O final desse salmo, lá depois do verso 12, 13. Depois desse discurso, desse clamor, parece que Davi ele volta a nutrir a esperança, o alento, a alegria, a calmaria. Ela volta à vida do salmista. E então ele declara, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, mesmo que os céus estejam escuros, a luz e a salvação do Senhor me são garantidas. Portanto, um novo dia irá raiar. É ou não é? Às vezes a gente desacredita que a gente vai ter da bondade do Senhor na terra dos viventes. Mas eu creio que eu verei o favor do Senhor. E eu declaro que você também verá o favor do Senhor. Existe um lugar, viu, meu irmão, que é real, onde a gente encontra essa bondade. Existe um lugar que é no Senhor. Esse lugar existe onde a dor não mais te tocará.
Esse lugar existe onde a lágrima será enxugada de todo o olho. Esse lugar existe onde a paz reinará. Esperar no Senhor pode parecer uma loucura para o mundo. Mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, esperar no Senhor é mais do que loucura para o mundo, é confiar, é descansar. E esperar no Senhor é descansar nos seus braços. Espera no Senhor, anime-se, fortifique o seu coração no Senhor. A gente precisa viver à luz do ressuscitado, meu irmão. E não mais sob a luz da morte. Mesmo com os declínios das coisas, a gente precisa viver com esperança. Grupo de louvor, Manaim Worship, por favor. Porque o nosso maior inimigo não é nosso irmão, nem o nosso chefe, nem nosso parente. O nosso maior inimigo ele já foi vencido, foi a morte. Foi a morte. Por isso que a gente crê no amanhã. Porque a morte, ela foi vencida. A morte, ela foi vencida. Oh, Jesus. E diante disso, todos os medos passam. Quer sejam os medos mais simples e bonitinhos, né? Quando a gente via a nossa cunhada chegando em casa assim, aliviada, porque deu tudo certo, graças a Deus. Quer seja medo da morte, medo de encarar a morte. Há um reino, viu, meu irmão? Onde as crianças não são mais abusadas e assassinadas. Esse reino já chegou. Os nossos olhos ainda não conseguem ver isso, é tragédia após tragédia, mas esse reino já chegou há 2000 anos atrás, inaugurado naquela cruz do Calvário, que não é um instrumento de zombaria, um símbolo de vergonha, mas do fim da morte. Há um reino onde as mulheres não serão mais estupradas. Há um reino onde a paz reina. Há um reino onde o meu coração e mente vivem em constante descanso e paz. Há um reino onde as mães não mais abortam. Há um reino onde existe refrigério eterno e verdadeiro. Há um reino onde o suborno e a corrupção, eles não são mais bem-vindos. Há um reino sim de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo, onde as diferenças sociais não valem de nada. Há sim um reino, há sim um Senhor, um batismo, uma só fé, um só Espírito. Há um túmulo vazio e um trono ocupado, soberano.